noite a você de casa, boa noite a você que nos acompanha pela internet. Você tem fome de quê? Inicia agora discutindo o tema Consciência Negra e a saúde da população negra. Esse tema permeou vários eventos pelo Brasil afora durante esse mês. No dia 20 de novembro é comemorado, enfim, enaltecido essa data a partir da morte de Zumbi dos Palmares, né? É um símbolo, né, da negritude e de toda a luta com relação à conscientização, melhor dizendo, das pessoas com relação aos direitos da população negra na nossa sociedade. Lembrando que esse programa, ele é uma produção do Sindpreves, Sinergia e Sindasp, e que vai ao ar quinzenalmente aqui no canal 4 da NET às 20 horas, que você pode acompanhá-lo também, né, ao vivo pelo canal 4 e também na internet, no site da TV, www.tvfloripa.org.br. Esse espaço ele está aberto para você que queira nos enviar perguntas, dúvidas, enfim, questionamentos. A gente pede que você participe aqui conosco, né, que construa com a gente essa discussão. Nós recebemos hoje aqui dois militantes, né, da questão da população negra, Wilson Lalau, que é diretor do Sinergia, é responsável também pelo coletivo de gênero, raça e etnia do Sinergia, e Vera Lúcia Santos, diretora do Sindpreves, né, atuante no departamento jurídico, um departamento que toma o tempo da diretora, né, de uma forma extenuante, e também membro do coletivo de gênero, raça e etnia do Sindpreves. Boa noite a vocês. Boa noite. Obrigada por terem vindo, obrigada por terem saído uma terça-feira à noite e, enfim, por contribuir com a gente. Muito, muito legal, assim. Então, eu falei agora sobre consciência negra, né? Falei da data. O que representa essa data para a população negra? Então, eu vou fazer aqui um breve histórico a respeito do Zumbi dos Palmares, né? O Zumbi dos Palmares, apesar de não ser reconhecido aqui no Brasil, né, como uma liderança de um grande exponencial, na realidade, na Europa, ele é considerado uma grande liderança, acima até de Che Guevara, né? Que foi um estrategista de guerra excepcional, né? Durante muito tempo resistiu a todo o avanço da coroa, né, portuguesa na intenção de destruir o Quilombo dos Palmares, né? Houve uma resistência muito grande, e dizer que também é bastante interessante, né, que nesse Quilombo dos Palmares já existia a tão debatida cota, tão polêmica cota, quer dizer, todos participavam da decisão do governo do Quilombo dos Palmares, as mulheres, os homens, então havia os anciões, então havia toda essa participação democrática para definir, na realidade, o que as decisões em relação a esse quilombo. Um fato bastante interessante, que só a liderança como o Zumbi poderia estar fazendo. Então, o movimento negro, né, em discussão com toda a sociedade, inclusive com o movimento sindical, instituiu o dia 20 de novembro, o dia do assassinato do Zumbi, como uma data da consciência negra, né? E durante o período de novembro, né, a gente então trabalha todas essas questões da negritude no Brasil, né, que afinal de contas tem a segunda maior população negra do mundo depois do continente africano. Então, aí esse dia é um dia então de reflexão, né, para a questão da inserção do próprio negro na sociedade. Certo. E é onde a gente, né, eu sou dirigente sindical, não sou militante do movimento negro, sou do movimento sindical. E onde a gente participa através dos nossos núcleos, né, o núcleo, tanto eu como Lalau, núcleo de coletivo. E aí essa data ela foi escolhida justamente por ter sido a data da morte de Zumbi dos Palmares, né? Como Lalau já colocou, que foi em 1600, tu vê, ele morreu em 1695, e essa questão do Dia da Consciência Negra, né, o dia 20,
começou agora de alguns anos, né? Vê que ele morreu em 1695. Nossa, 200 e tantos, 400 e tantos anos atrás. Então a gente vem discutindo, né, sobre essa questão da própria inclusão do negro dentro da sociedade e aproveitamos esse 20 de novembro para fazer ser um dia diferente, um dia onde haja uma reflexão, um olhar mais voltado, né, para a questão da valorização da própria raça negra, né, que é a questão da raça negra, que é uma raça que vem lutando, que de acordo com a questão da abolição dos escravos, né, a dita liberdade dos escravos, que não nos deixou nenhuma herança, não nos deixou nada. Infelizmente, né? E aí, dali para cá, a gente vem lutando e viemos construindo, viemos resistindo a tudo que... A questão do racismo, a questão do preconceito, a questão... como é que eu posso dizer? É uma raça que tem garra, né? E estamos aí sobrevivendo. Até dando uma complementada no que a Vera fala, né? É interessante a invisibilidade do negro no Brasil, né? O negro é invisível, quer dizer, 1695, veja bem, né? Nos livros escolares inexiste, né, os heróis negros, né? Inexiste a história do Almirante Negro, né? Machado de Assis, né? Outro Machado de Assis, o Machado de Assis, o branco, né? Apareceu branco numa propaganda no comercial da Caixa Econômica Federal, o movimento negro bateu em cima, tiraram a propaganda, mas não se desculparam para a população brasileira. Que eu acho que isso merece uma reparação, pelo menos um pedido de desculpa em relação a essa que seria entre aspas, que eu acho que é proposital, né? Devido realmente a essa cultura de invisibilidade, né, do negro no país. Né? Você tocou no ponto da invisibilidade, a Vera falou do preconceito, da resistência. Historicamente, a gente sabe que os negros não chegaram, né, no nosso país como imigrantes, né? Não entraram, né, pela porta, enfim, pelas vias em que normalmente as pessoas entram no país, né? Eles chegaram aqui de um jeito traumatizante. A partir de 1594, então, né? Então, traumatizante, vamos dizer assim, né? Que efeitos isso ainda tem hoje socialmente? Uma população, se vocês quiserem falar um pouco disso, né, de como foi esse processo e quais os reflexos desse processo ainda hoje, né? Acho que é interessante a gente... porque assim, tudo bem, aconteceu lá atrás, né, foram arrancados do seu país, isso foi traumatizante, mas e hoje? Como é que isso ainda repercute essa história, esse jeito que essas pessoas foram tiradas, né, do seu país, do seu habitat, como isso interferiu na identidade, enfim. Se partir do pressuposto que o negro foi tirado, arrancado do continente africano com a única finalidade de servir de força de trabalho, né, força de trabalho compulsória, força de trabalho forçada, para contribuir, né, e efetivamente foi um processo que contribuiu para o progresso dessa nação, e muito, né, esse período escravocrata, mas foi um período perverso, né, e que naturalmente, evidentemente, ia causar traumas de toda a ordem à população negra, né. O racismo no Brasil, a partir da libertação dos escravos, né, que por incrível que pareça, os escravos foram culpados, né, pelos seus ex-donos, entre aspas também, né, de que a partir da libertação deles, eles teriam que ser indenizados pelo Estado e não foram, os donos dos escravos. Veja a lógica da coisa, que deveria ser indenizado foi aquele que efetivamente contribuiu para o progresso da nação, que foi o negro que teve que contribuir para esse progresso. Não tinha consciência, né? A fé e fogo, né? Então, ele foi acusado de estar contribuindo para que o Brasil ele foi acusado de estar contribuindo para que o Brasil rompesse o seu ciclo de desenvolvimento, né? Isso não foi verdadeiro, né? Que o negro participou de todo o processo histórico do país, todo o processo de riqueza dessa nação, né? Qual foi negado esse processo. Hoje são 50,7% dos negros declarados, vejam bem, 50,7% de negros declarados, né? Por que disso? Porque na realidade agora o negro está reconquistando a sua autoestima e está tendo coragem de ser negro. Que é negro. E veja bem, né?
não é o estereótipo criado pelo negro, não é o modelo de beleza. O modelo de beleza do Brasil é branco e europeu, né? A partir do momento que você pega e liga a televisão e só vê loiras, assiste a Xuxa, assiste a... Não, estou falando porque na realidade é isso. Você cria esse modelo de beleza, esse padrão de beleza. Porque você é criança, você está assistindo aquilo ali, você não vê um negro na televisão. Você não vê um negro, como diz o nosso... Mas eu sou uma mistura, viu, gente? Eu sou uma mistura. Como diz o companheiro Dorival, o negro cai como um paraquedas. Ele não tem família, não tem cultura, não tem nada. Quando você vê o negro uma família negra na televisão. É verdade. Entendeu? Em contrapartida, se você vê a família branca, ter todo um resgate histórico nessa novela e que mostra o que ela é, né? Hoje você... Os papéis, né? Os papéis ocupados pelo negro. E os papéis ocupados pelos negros durante muito tempo era de empregado doméstico, sim, aquele que estava sempre, enfim, aquele que estava sempre no chão da fábrica. A Vera me chamou a atenção. Mas a maioria hoje ainda é assim. Exatamente. Nós devemos... Exatamente. Então, é que eu quero fortalecer. O negro ainda é visto dessa forma. Sim. Lugar de negro, aí, pô, se a gente for colocar aí, tem uma série de fatores aí que a gente percebe que, pô, se você mão de obra barata. Se você for ver agora o que está dando o censo do IBGE, o negro recebe menos que o branco. Uhum. Né? O negro idoso vive até 40 anos. A média idade até 40 anos. O branco até 60 anos. Então isso é falta de trabalho, falta de educação, falta de segurança. De condições, né? de moradia. Condições de moradia. Enfim, em tudo o negro está em desvantagem nesse processo. Uhum. Né? E aí é necessário que se implemente políticas, né, que façam com que o negro seja inserido na sociedade, aliás, seja inserido como cidadão. Porque ele não está exercendo esse papel de cidadão. A Vera outro dia me chamava a atenção, nós conversávamos lá no Sindpreves, lá no sindicato, e ela disse: Elisa, presta atenção, mas assim, as funções operacionais normalmente são ocupadas por negros, né? Difícil você ver um negro ocupando um espaço de chefia, de mídia, enfim, né? Espaços em que os brancos não permitem, né? A questão é essa, não há permissão para o acesso, porque a questão não é competência nem nada, né, relativo a isso, mas falta é uma de oportunidade. De oportunidade mesmo. Exatamente. Né? Eu sou oriundo do movimento sindical, como a Vera bem frisou, né? Eu não tive eu não sei porquê, mas eu preferi, né, discutir a questão racial no mercado de trabalho. Certo? Talvez tenha até sido por influência da minha mãe, que durante muito tempo não entendia e discutia, minha mãe foi pedagoga, não entendia e discutia e brigava junto ao governo municipal da cidade ao qual nasci e vivi boa parte do meu tempo, que foi Criciúma, né, o porquê que não existia secretários naquele município negros. Secretários do município, secretário do governo, da prefeitura. Sim. Né? Na gestão. Na gestão não existia. E nunca existiu gestão nenhuma. Né? A minha mãe sempre perguntava por isso. Interessante que eu cresci, né? Fiz parte da Comissão Estadual contra a Discriminação Racial da CUT, qual foi o coordenador. Nós fomos para lá para discutir a mesma coisa. E por incrível que pareça, para discutir o porquê que estavam demitidos os funcionários na área da saúde. Sabe por quê, querida? Na área da saúde, a maior parte dos funcionários eram negros. Entendeu? A gente foi lá perguntar o porquê que não foram demitidos em outras Mas é difícil, né, construir políticas, enfim, ações para quem não está nesse lugar e sabe o que é necessário efetivamente que seja construído, né? Então fica relegado ao outro. E aí esse 20 de novembro também é onde o próprio movimento negro em si, ele aproveita para debater, né, sobre a questão da inserção do negro no mercado de trabalho, a questão das cotas universitárias, se há discriminação por parte da polícia, né? Sim. Que a gente sabe que a questão de hoje, o índice de morte, principalmente por bala, né? Na abordagem já é diferente. A abordagem, a questão de a juventude negra, né? A identificação de etnias e moda. A questão da inserção do negro na moda, né? Que o negro também se veste, também compra, também vai, claro, né? E a questão da própria beleza negra, né? Porque é difícil hoje
Tu olha uma criança, ai que lindo, olhos azuis, que lindo, que é um anjinho, que não sei o quê. Quando é uma criança, ai bonitinho, que bonitinho, né? Então, essa própria diferenciação da questão de ter, né, da cor da pele em si, né? Eu creio que isso deixa a questão da própria raça, a questão da própria consciência em si, porque se eu tenho a pele mais clara, eu quero me branquear para quê? Para poder ser aceita, né? Porque a sociedade, ela é uma sociedade Michael Jackson é escancarado, típica europeia. Exemplo absurdo. Então, se eu for, como falo dos próprios jogadores de futebol, porque eles procuram branco, eles procuram para ser aceito melhor na sociedade. Por quê? Porque a sociedade é uma sociedade feita para brancos. Não existe uma sociedade, um mercado de trabalho voltado para a população negra em si, né? Isso que você fala do vestuário, tem toda uma cultura, né, por detrás disso, que assim... E é uma cultura muito forte. Então, tem toda uma cultura, quer dizer, tem um jeito de ser, um jeito de se vestir, o cabelo, enfim, e que o negro, imagina... E o belo, né? A questão do belo é ser... né, a questão de ser loira e tal, né? Então, hoje a gente vê meninas, né, negras que cabelo clareio e tal. Isso. Eu sou uma pessoa que eu não critico. Eu acho até que a mulher negra é uma questão de diversidade. A mulher negra é um camaleão. Ela pode... Eu, no caso, hoje eu tô com essas tranças, né? É uma trança arrasta. Amanhã eu posso tirar, fazer meu cabelo, né? Black, Então, eu posso, né, ter... assim, valorizar o que você tem, né? Me valorizar, né? Até dentro da própria cor. E acho que isso falta. Eu acho que isso falta muito dentro da sociedade, o próprio incentivo, né, da autoestima da própria raça em si, né? Eu acho que falta isso porque a questão, tu vai para o mercado de trabalho, a questão da boa aparência, né? Tem que ser a boa aparência. O que é a boa aparência? A questão da fachada, a questão da boa aparência. Tu tem que, principalmente aqui em Florianópolis, né? Que a gente vê Florianópolis. Agora a questão do racismo, eu que viajo muito aí para fora e vejo assim, lugares até interessantes, lugares onde tem pessoas que a pele é uma pele negra, né? A pele mais não são peles brancas. E existe também um racismo até muito mais acirrado, né? Porque eu acho que até é a questão da própria disputa de querer, eu não sou negro, eu sou um pouquinho, né? Eu vejo assim mais ou menos dessa forma. Essa afinidade de cores, né? Que o Brasil tem, né? Marrom bombom, moreno, isso, moreninho, mulatinho, eu sou moreno, né? Entendeu? Então, mas na realidade, eu estou lembrando até de um fato que a Vera está falando, abordou aqui, eu me lembrei de um fato. Tinha uma menina que estava trabalhando como estagiária, uma menina negra, trabalhando como estagiária no setor lá da administração, da Eletrosul, né? E ela entrou com aquele cabelo lindo, com miçangas e com trancinhas e tal, e uma moça com estilo europeu perguntou para ela, que cabelo é esse? Vê se ajeita esse cabelo, né? Nossa. Aí, oportunamente, eu fiz uma matéria no Linha Viva, né? E aí foi divulgado no Linha Viva essa matéria. Linha Viva é um semanário, né? Um jornal semanário do Sinergia. E eu, felizmente, tive a oportunidade de entregar para ela, para que ela refletisse sobre isso. Porque, afinal de contas, o que o Brasil tem de mais bonito, invejado por todo mundo, é sua diversidade étnica e cultural. E o Brasil despreza isso. Né? E isso que ele tinha que dar mais valor, que é o que mais rico tem, que podia estar aproveitando, né? Não dá esse valor. Essa diferenciação toda, né? De diferenciação, preconceito, enfim, dificuldade de inserção social, ela abre uma discussão que é uma discussão bem polêmica no país, que é a questão das cotas. Vocês acham que é necessário ainda que haja cotas? Assim, a gente tem 1 minutinho para responder isso. Nossa. Se for... Beijo para o Lalau, que faz parte da comissão da universidade. Se você conseguir responder em 1 minuto, ok. Senão a gente passa para o próximo bloco. Oh, meu Deus. Passamos para o próximo bloco, então. É muito complicado de discutir, de responder uma questão tão complexa em 1 minuto, né? Vamos comigo. Bom, você tem fome de quê? Volta em seguida discutindo essa questão e também a saúde da população negra. Até já!
Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade assume essa identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Uma bala separa mãe de filho, irmã de irmão, amigo de amigo, alguém de seu futuro. Mas agora, a luta contra a violência pode unir todos para não separar mais ninguém. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Se eles não pagam, tu vai no Ministério do Trabalho e o juiz manda pagar. Opa, o Ministério do Trabalho não tem juiz. Ele pertence ao Poder Executivo e fiscaliza o cumprimento das leis trabalhistas. Diferente da Justiça do Trabalho, Poder Judiciário, que julga as ações trabalhistas e manda pagar o que não foi pago. O juiz ouve os dois lados, propõe um acordo e, se não der, decide quem tem razão. Decisões da Justiça têm que ser cumpridas. Justiça do Trabalho de Santa Catarina. De volta com você, tem... Então, eu fechei o bloco anterior pressionando o Lalau para responder a questão de cotas em 1 minuto, né? Ele se recusou, a gente volta agora para que ele responda essa questão, então. É necessário, Lalau, essa questão das cotas ainda? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Ainda não, porque eu não diria ainda, porque na realidade, né, é interessante que as pessoas, quando a gente fala em cotas, que nós queremos falar, na realidade, de políticas de ação afirmativa. Políticas de ação afirmativa são um conjunto de medidas, né, para que favoreçam e igualem, né, insira esse segmento da sociedade, nessa sociedade que ele se sente marginalizado. Né? Essa é a primeira questão. Então, historicamente, né, o Brasil é um país racista. E o racismo pressupõe o quê? Desigualdades. Certo. Né? Há esse pressuposto, né? E o Brasil, ele tem a dúvida histórica não só com o povo negro brasileiro, ele tem a dúvida histórica até com o continente africano. Quer dizer, se você for levar numa dimensão intercontinental, né, o mundo tem a dívida histórica com o continente africano. O continente africano foi espoliado, foi roubado, né? Uma obra de arte na França, espaço da França, tirava da miséria a maior parte do continente africano. Vocês vejam só, uma obra de arte, né? Então, tiraram a cultura do negro. E para ter ideia, quando o negro chegou ao Brasil, o que é que o Brasil era? Um país eminentemente agrícola. O negro já tinha o poder dos metais. Quer dizer, o negro já sabia como fazer uma enxada, uma picareta, que é como se fosse um computador agora. Seria uma coisa de última geração, uma coisa extraordinária. Né? Então, a cultura lá já tinha avançado. Como eu falei anteriormente, ele passou por todos os processos de construção de riqueza por esse país. Ele participou do ciclo da cana-de-açúcar, ferrovia, né, extração de ouro, de minérios. Então, ele participou de todo esse processo, ele gerou essa riqueza para o país. Em contrapartida, ele foi afastado, né, dessa riqueza.
né? Ele não teve o direito de usufruir dessa riqueza. Ele ficou à entendeu? margem. Então ele ficou à margem dessa. Então, daquilo que ele produziu. O que é isso? Mas o trabalho isso ele tem sido organizado assim, Esse é uma dívida histórica, né? Que foi denegada a participação disso, né? Então, quando você nega essa participação, quando você traz arranca ele da sua terra numa relação escravagista, numa relação violenta, né? Que a Vera até colocou ainda há pouco, o estupro da mulher negra, né? Garanhões, né? Para manter a linhagem, né? Então, enfim, tratado como animais, né? E diga-se de passagem, a própria Igreja Católica essa questão do estupro, a Vera falou fora do ar, né? Isso. Mas a Vera mencionou, Vera, se tu quiser até fazer a menção. É que as meninas de virgem, 10, 11 anos, 12, serviam para os filhos ou os senhores, né? Eles diziam que era tipo assim, para estar se limpando de doenças venéreas, se purificando e tal. Então elas serviam para esse tipo de... Que absurdo. Então vamos lá, né? Se você pegar, na realidade, vamos fazer uma comparação até em relação à própria raça, até o próprio branco, o próprio não negro, né? Se você pegar um filho de médico, né, para concorrer à faculdade e pegar uma filha doméstica, quem é que vai ter vantagem? Quem é que vai levar vantagem nisso? Se você pegar uma pessoa que mora aí na beira-mar e pegar uma pessoa da favela, quem é que vai levar vantagem nisso? Qual é a população? Qual é essa população da favela? Em sua grande maioria. Foi mais bem preparado, né? Teve um conteúdo cultural, currículo. A desvantagem é grande. Eu vou dizer uma coisa, o negro foi proibido o acesso do negro às letras até metade da República. Exatamente. Proibido por lei. Se alguém pegasse estudando, ele era preso, era por lei, ele sofria punições severas, né? Tá aí o exemplo, né? Quando a gente voltou a falar dos Zumbi dos Palmares, que era poliglota. Mas poliglota porque um jesuíta ensinou para ele escondido. Quer dizer, então, se é dada oportunidade, Tanto é que ele se tornou quem se tornou, exatamente, né? Uma figura política. Por que é injusto dar para o negro? Então, essa polêmica em torno das cotas para negro é bastante interessante também, né? Porque, ninguém sabe que tem cotas para índio, parece que ninguém sabe que existe cotas para índios, parece que ninguém sabe que existe cotas para mulheres no Congresso, parece que ninguém sabe que existe a cota dos bois, né? Aí já envolve os grandes latifundiários, mas parece que ninguém sabe, né? Parece que ninguém lembra que estudou nos livros escolares capitanias hereditárias, né? Que o país foi fatiado. Também o sistema de cotas fez bem para o país? Fez bem para o país, né? Na Universidade de Massachusetts, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eles estavam discutindo de refazer as políticas de ação afirmativa, porque foi altamente positivo. Então, como eu estava falando anteriormente, se copia uma série de coisas dos Estados Unidos, traz Coca-Cola, um monte de coisa ruim, mas quando você tem que falar de coisas boas, né, aí as pessoas não querem fazer isso aí. Então, a necessidade das cotas, Jalal, só não te cortando, é porque o Brasil, no caso, é um país racista, um país machista, um país onde preconceituoso. Então, há necessidade de inserção, né? Tem a questão dos homossexuais, tem a questão da mulher dentro da política, tem vários setores onde há aquele preconceito com certas camadas. E a questão do negro, né, não é diferente. Então, há necessidade, porque nós também não seríamos favoráveis, porque achando assim, não teria que ter as cotas para poder haver a inclusão do negro na sociedade. Nossa, essa fala da Vera é impressionante, né? A fala da Vera, ela incita, olha, ela nos faz refletir pelo seguinte: cada segmento ainda precisa lutar pela sua identidade, né? Por se afirmar, por ser um cidadão, um ser social. E é impressionante. Nós negros não queríamos as cotas, a gente queria a oportunidade. Porque cotas não é favorecimento, isso tem que ficar bem explícito. Cotas não é favorecimento. A cota é uma política de inclusão. Há uma diferença muito grande. Quando tu diz a cota é para entrar pela janela, não. As cotas na universidade é que o Lalau que diga. O Lalau faz parte da comissão de avaliação dos cotistas na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina. E as cotas é uma questão muito séria dentro da universidade, né? E vejo assim, avaliado e dada a oportunidade para negros que são conscientes
de que são negros. Eu não posso me inscrever na cota. O Lalau até pode contar exemplo, Luizinho, que tem gente que toma banho de... Como é, Lalau? Sol. Não, faz bronzeamento artificial para passar em medicina. Há todo esse desrespeito, entendeu? Tentando burlar essa questão. Mas as cotas é uma coisa muito séria. E onde não deveria existir para segmento a cultura nenhum. Não avança para a igualdade, deveria haver sim a igualdade, a oportunidade para todos. Seja bem, né? ela é necessária. Isso, ela é necessária, é claro. Aí eu cito como exemplo, né, é uma questão que eu gostaria de abordar aqui, né, em relação a essa questão contínua, que é bastante interessante, porque o movimento negro defende o quê? Uma cotas por um período de 20 anos. Olha, ficamos 350, quase 400 anos à margem da sociedade. Estamos pedindo só 20 anos para a gente tentar chegar e se igualar. Olha, 20 anos, né? Que você vê que a população não negra não tem acesso à universidade, não tem acesso à saúde, não tem acesso ao ensino, está pedindo na área de educação 20%, uma população que tem 50%, um país que tem 50% da sua população negra, está pedindo 20%, 80% pode ficar quem quiser. Tem toda essa polêmica por 20 anos. Entendeu? É isso. Então, pô, isso é o legítimo preconceito. A universidade então, não é os 20%, né, Lalau? Acho que tu aqui na federal é em torno de 10%, quer dizer, de acordo com a população negra de cada estado. Né? Eu digo isso porque, em geral, no Brasil se discute 20%. Né? Então, pô, 10%, então 90% é para os demais. Quer dizer, e não entende a importância da transformação, né, dentro do mundo acadêmico. Fica muito lindo você ver aquela diversidade de cores, aquela diversidade cultural, né? A questão de mudar até a própria sociedade. A exceção do negro, né? E de outras raças, não importa, entendeu? Vai mudar, transformar todo o pensamento da sociedade. Né? E eu acho que é disso que o mundo, que esse sistema capitalista tem realmente medo. Né? Então você vê a grande mídia atacando ferozmente cotas para negro. Já dizia o Hélio Gaspari, né? Dizia assim, não, o problema não é as cotas, o problema é a maldita cor das cotas, é a maldita cor negra. É isso que induz as pessoas não. Então, não saindo do tema, mas passando para um tema que também se fala de especificidade, o tema da saúde. Existe a necessidade de construir políticas específicas para os negros? Políticas na área de saúde, por exemplo? Qual a diferença da saúde, né, de uma pessoa negra, da saúde de uma pessoa branca? Quais são as especificidades de cada um, assim? Por que precisa? Em primeiro lugar, não resta dúvida. Aqui no início do programa eu falei que os idosos negros são até com a faixa de 40 anos. E os idosos brancos são até 60 anos. Aí já dá para dar mais ou menos... E não sou eu que estou inventando. São dados do IBGE. São dados oficiais. Né, que se repete ao longo do tempo, muito denunciado pelo movimento negro, mas nunca acreditou. Foi preciso primeiro o quê? Que o IPEA tomasse pé disso para que se reconhecesse. Foi preciso primeiro o quê? Que o Fernando Henrique Cardoso fosse até lá nos Estados Unidos, encontrasse com o George Bush pai, e ele perguntasse, não tem negro no seu país? O Fernando Henrique Cardoso disse, não, meu país é tem a segunda maior população negra depois da África. Por que eu não vejo o negro na sua comitiva? Né? Então, esse conjunto de políticas, principalmente a política de saúde, é necessária para a população negra. Que a população negra, se você não tem emprego, né? Por conseguinte, se você ganha menos, isso está comprovado também. Né? Tem aqui os números, eu tenho números, e valores inclusive. A diferença salarial entre o branco e o homem negro, né? Cai pela metade, pior ainda para a mulher negra. Né? E por incrível que pareça, as mulheres negras, né, têm uma formação bem superior dos homens negros. Né? Então, pegar a etiologia da hipertensão, por exemplo. Né? Exatamente. Então o que acontece? Né? Você não tem acesso você não tem acesso ao emprego, por conseguinte você não tem acesso à saúde, e tem a pior das coisas também, né? Que é a saúde psicossocial. Leva ao alcoolismo, leva à violência doméstica, né?
E a hipertensão, né? A depressão. As pessoas se perguntam por quê, de onde vem a hipertensão. Eu vejo uma questão assim, ó, o Lalau colocou no bloco anterior sobre a questão da saúde que é desvalorizada no país, né? A questão da saúde, ela é desvalorizada no país, eu vejo porque é onde está o maior índice de negros empregados também, é onde tem o maior número de acesso, né, de acesso de negros assim, no mercado de trabalho mesmo. Enquanto profissionais? Quanto profissionais. Mas não tanto quanto médico, enfermeiro, são mais técnicos, auxiliares, nas outras camadas que vêm, né, na escala. E penso assim, que esse índice de a saúde é debilitada porque até inclusive o maior índice de pobres são negros, entendeu? Então até não tem oportunidade social. Maior índice o índice maior da pobreza são de negros, né? E aí a falta de políticas públicas, a falta de interesse, né, para políticas públicas, aí vemos assim, a doença onde atinge mais, né, de maior índice na população negra, a questão da hipertensão, né? Diabetes. Talvez até por vir geneticamente, né, de toda a pressão que vem sofrendo, de toda a luta que ele tem que travar para sobreviver na sociedade, né? Exatamente. A questão da escola, como eu falei, a questão das cotas, né? Não, a questão das cotas dos negros que chegam às universidades são poucas, porque assim, está destinada às vagas, mas tu vai olhar, a própria vaga não preenche porque o índice de acesso ao 2º grau e à universidade não é o índice assim, que a gente espera. Né? Por quê? Porque o negro tem que ir cedo para o mercado de trabalho, tem que sustentar. As mulheres são mães solteiras que têm 3, 4, 5 filhos que sustentam, tem que deixar o filho mais velhinho cuidando mais moço, e aí não pode ir, aí com 10, 11, 12 anos já tem que estar lavando o carro, vendendo na sinaleira. São essas questões que ele vai se desligando um pouco do estudo, até devido ao compromisso que tem da própria sobrevivência, né? De estar sustentando tanto ele como a própria família. Então vem toda essa pressão, aí desencadeia a questão da hipertensão, tem a questão da diabetes, a questão da morte de mulheres negras gestantes, né? Existe, isso é um índice altíssimo. Né, que não é feito, não é feito pré-natal, não tem acesso. Não tem acesso. Não, gravidez saúde, precoce. E o preparo dos profissionais de saúde para atender essa população? Geneticamente, a raça negra, assim, ela tem uma diferença assim, genética, é igual a um ser humano igual, mas nós somos, geneticamente a gente é diferente, né? Existe essa diferença, né? Aquele dito que somos diferentes, mas somos todos iguais. Então existe a própria questão da genética, tem a questão da anemia falciforme, né? Que às vezes quantas pessoas negros que chegam são tratados como alcoólatras, como bêbados, sobre essa questão que chega com dor, porque a anemia falciforme, dizem que ela ela dói o corpo todo. Provoca dores nas juntas, nas articulações. E aí tem todo aquele despreparo do próprio profissional. Há toda uma mutação da imagem. Até para complementar em relação à anemia falciforme, eu sou falcêmico. Né? E para quem não sabe, a anemia falciforme são os glóbulos que são em forma de foice. Né? Eu sou falcêmico, certo? Por muito tempo eu doei sangue, né? Eu achava... E de repente fui chamado Aliás, como que eu descobri que eu era falcêmico? Os meus filhos, homens, tinham anemia constantemente, certo? E aí a médica pediu para mim fazer uma pesquisa, fazer um exame específico para ver se era falcêmico. Muito caro, feito no laboratório, só um laboratório aqui em Florianópolis, né? E a pessoa que fazia exame perguntou de onde, olha só, como as coisas são difíceis para a gente. Não, ela perguntou qual era a minha origem. Não, eu sou natural de Criciúma. Assim, não, pergunta a tua raiz genealógica, de onde você vem? Assim, eu não sei. A minha história, a história do negro no Brasil, o Rui Barbosa queimou. Então eu não sei de onde vem. Né? E podia contribuir até, inclusive, para pesquisar a minha doença. Entendeu? Seria uma fonte de pesquisa para saber de onde tem mais incidência e tal. Né? Então eu não soube dizer isso para ela. Né? E passaram-se mais ou menos uns 10 anos, eu continuei doando sangue. E aí fui chamado no EMOSC, né? Depois de 10 anos.
chamado no EMOSC, e aí a doutora perguntou, disse para mim que eu estava com anemia falciforme, eu pensei que era outro problema, né? Que eu não podia mais doar sangue porque eu tinha anemia falciforme. Mas isso já sei há uns 10 anos, ela assim, pô, mas você sabe há 10 anos, por que você está indo doando sangue? Nunca ninguém me orientou quanto a isso. Olha, vê que coisa interessante. Eu podia estar causando problema a outros que precisavam do sangue, podia estar causando problema porque eu não fui orientado e não sabia. Ela assim, realmente, o Estado adquiriu agora, olha, para o resto da população, os demais mortais, ter acesso, o Estado adquiriu agora. E isso graças ao movimento negro, né? A gente tem aqui que enaltecer e valorizar o movimento negro, porque a questão do próprio movimento negro tem feito o Estatuto da Igualdade Racial, que não saiu bem da forma como se queria, mas está lá. Né? Essa questão da anemia falciforme, que foi o próprio movimento negro que trouxe, né? E assim estamos indo, a questão das cotas, é tudo vitória, assim, nasce dentro da discussão do movimento negro, dentro da necessidade da própria questão da inclusão do negro. E aí essa questão da área da saúde, não temos profissionais realmente que possa fazer essa diferenciação. Tu vai lá numa emergência, tu vai fazer o teu exame de sangue normal, como é feito para todo mundo, tu é tratado como... E nós estamos assim na estaca zero em relação não só à saúde, como, inclusive na educação. A lei 10.639 está aí instituída por lei, e lei está para se cumprir, mas é mais uma lei para inglês ver, que nem a lei sexagenária, né? Que dizia que a partir de 60 anos o escravo era liberto. Ora, cara pálida, quem teria condições de viver até 60 anos? Não temos nem condições agora, nós morremos 40 anos, imagina na época da escravidão, né? Então, a gente está preocupado que seja mais uma lei para inglês ver. Então, tem que preparar esses educadores para que eles olhem efetivamente para a realidade da 10.639. E há essa dificuldade premente de discutir isso na sociedade como um todo. A gente que é oriundo do movimento sindical também sabe da dificuldade que nós temos para levar esse debate, levar esse embate para que se transforme em políticas que efetivamente atingem esse segmento, né? Então, nós falamos muito aqui dos efeitos, né, do preconceito na saúde da população negra. Eu quero, no próximo bloco, falar um pouquinho dessas relações de trabalho, né? De como as relações de trabalho, de como o comportamento das pessoas pode afetar física e emocionalmente, enfim, um negro ou, enfim, uma pessoa em geral, questão né? do preconceito, né? Exatamente. Que tipo de atitude pode gerar ou desencadear algum tipo de adoecimento, né, numa outra pessoa. Você tem fome de quê? Volta em seguida, depois do nosso intervalo comercial. Até já! Toda quinta, 5 da tarde, Nosso Condomínio Hoje. Um programa do Sindiconde. Apoio Cronos e Casas da Água. Nosso Condomínio Hoje. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, da Europa, as cores das Américas, da Ásia. Mas se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Crianças não nasceram discriminando. Participem. Cada um de nós pode garantir um país mais igual e sem discriminação para elas. Valorizar as diferenças na infância é cultivar igualdades. Uma campanha do UNICEF contra o racismo. Esse é o país da diversidade. Eu sou preta. Preta e afrodescendente. Eu sou indígena. Eu sou branca. Eu sou amarela. Eu sou parda. E você? Jornalista de verdade, assume a sua identidade. Procure o sindicato e atualize a sua ficha de cadastro. Essa é a campanha de autodeclaração racial e étnica da FENAGE. Você tem que mudar.
Jamais vou dizer que isso é normal. Entenda, filho. É muita coragem sua chegar pra mim e falar, eu sou gay. Eu sou gay. Chegar pra mim e falar é muita coragem sua. Entenda, filho. Isso é normal. Eu jamais vou dizer que você tem que mudar. De volta com Você Tem Fome de Quê? Um programa que conta com o apoio de Sinergia, Sindiprev, Sindsaúde, contém uma grama do Shopping Beira-Mar e o Salão Levisagem no bairro Santa Mônica. No último bloco nós falamos a respeito de como o racismo, o preconceito, enfim, podem afetar a saúde de uma pessoa, né? A saúde tanto física quanto mental. Vocês querem construir alguma ponderação com relação a isso? De que forma as pessoas... Será que elas têm noção de que um comportamento X ou Y é preconceituoso e pode gerar um adoecimento? Bom, há quem tenha noção disso, né, e efetivamente faz o possível para que se mantenha. Há quem não tenha noção, porque, se você vive num país que é eminentemente racista, você reproduz esse racismo sem perceber. Exatamente. Você reproduz esse comportamento sem se dar conta de que você está sendo racista, né? E você está introjetado na cultura, né? Quando a pessoa descobre, isso choca, é muito ruim para quem, né? Bom, mas eu não... É aquela história, né? Eu não sou racista, mas até que eu gosto daquele neguinho, ele tem cabelo ruim, apesar de ter cabelo ruim, né? Ou então, apesar de ser negro, ele é bom, né? Então, se reproduz isso, né? E, na realidade, o que se tem que fazer mesmo é promover essas políticas em todos os setores da sociedade. A gente discute transversalidade, né? Em todos os setores da sociedade, né? E de orientação, né? Uma campanha mais maçante, que eu acho que, apesar de a gente ter, não dá para se discutir, que evoluiu bastante, que a gente tem uma Secretaria pela Promoção da Igualdade Racial, que é a CEPIR, né? Ainda há muito o que fazer em relação ao racismo nesse país. Porque esse país ele é estruturalmente racista. Né? E para você romper com as estruturas é uma coisa muito difícil. Né? Então, haverá ainda de haver muita luta, como a Vera colocou no início do programa, né? Haverá de haver muita luta ainda para que a gente efetivamente conquiste essa igualdade. Né? Essa questão eu penso assim, que o mais perverso é a questão da própria exclusão e do isolamento, né? Porque às vezes até são coisas que estão tão embutido culturalmente dentro da pessoa, que às vezes até eu tenho que estar me policiando para não ser mais uma consequência dessa própria sociedade de estar fazendo a minha exclusão de determinada pessoa. Posso não fazer de um negro, mas posso fazer de um gordo, entendeu? Então, a gente tem que estar se policiando diariamente, tem que estar se cuidando, porque esse estigma dessa sociedade, dessa cultura forte dentro da sociedade, é que nos leva a cometer esse tipo de preconceito, esse tipo de racismo. Então a gente tem que trabalhar para que essa sociedade mude. E aí, para que ela perceba também que esse tipo de comportamento isso, para que perceba, porque que está sendo ruim para todos nós, né? Eu acho que essa questão aí da exclusão do próprio negro não é um problema do negro. É um problema de todos nós, entendeu? A questão aí da própria violência, né? Eu acho que a violência aprender mais um e não sei o que, não, aquele problema é meu, entendeu? Porque quem está trancado dentro de casa, as pessoas que estão dentro de casa não se preocupam com quem está aí na rua matando, o porquê que ele está fazendo isso, por que foi preso, né? Entendeu? Porque ele é um excluído da sociedade. A
sociedade não olha para esse tipo de pessoa. Então eu acho assim, ó, se houvesse a questão das políticas públicas, né, a questão realmente da inclusão, de eu trazer para cá, de eu abraçar as questões, né, de eu saber que tudo que acontece na sociedade é um problema nosso, é meu também, eu não posso me excluir daquilo. Não, hoje a coisa está tão feia assim, que eu vejo, antes a gente ainda era um pouco mais humano, né? Vi uma pessoa caída, hoje não, a pessoa está caída lá, que não é problema meu, eu passo direto, faço que não vejo, não é? Então, há esse tipo de coisa assim na sociedade. E aí, mais uma vez, aquilo que eu vou dizer, que eu já disse na outra vez que eu estive aqui, não existe a vontade política, né? Os próprios políticos, as próprias leis que são criadas, elas não são implementadas, entendeu? Os políticos não estão nem aí para nada, o que eles querem é voto, entendeu? E aí tu vê que a sociedade está do jeito que está. Então é falta de segurança, é falta de, o que eu posso dizer mais, saúde pública, é uma coisa assim, acho que porque falta dinheiro de olhar, acho que é falta também de olhar para a realidade, né? Isso, porque dinheiro é boa vontade, tu ter uma boa vontade de ter uma sociedade onde todos possam ter um direito, né, ter acesso à escola, ao próprio lazer. Entendeu? Hoje o próprio, vamos supor assim, o trabalhador hoje, o servidor público, vou falar mais da minha área, né, que é o serviço público. O servidor está tão escravizado que nem direito ao lazer se tem mais, né? Então não me dá nem o direito de eu ter o lazer. Então eu penso assim, que a questão desses políticos que olhasse mais né, a questão da própria sociedade ser um pouco melhor, grande parte, quer dizer, depende da gente, mas acho que grande parte depende de quem a gente vota e coloca lá para, né? E que pensa, né? E que pensa políticas e ações que realmente revertam em favor daquela população. Porque o que a gente vê muito na gestão é um grupo de pessoas se reunindo para construir determinados projetos, né? Tem que cumprir uma agenda de gestão, enfim, consonante aí com a legislação e tudo mais, mas às vezes desconsiderando a realidade, desconsiderando a real necessidade daquela população, né? Fica porque eu penso que o marginalizado não é problema meu. Eu tenho meu carro, eu tenho a minha casa, eu tenho meu emprego, meus filhos estão estudando, mando meu filho para a Europa, não sei o quê. Mas eu acho que aquilo não é um problema meu, entendeu? É um problema deles. Eles são pobres, que se dane, são negros, entendeu? Então eu acho assim, o dia que a própria sociedade como um todo, né, acordar e ver que o problema do meu vizinho é um problema meu também, se a água do meu vizinho, se ele não trata bem, como diz a questão da dengue, né? Se ele não limpa a caixa dele, eu estou sujeita a pegar a dengue. A gente toca num ponto aqui que é um ponto bem importante, né? Que é o resgate da ética, né? Porque eu tenho sentido muito isso. Quando você fala, as pessoas passam umas pelas outras, a pessoa está caída, e, enfim, eu tenho meu tempo, tenho horário para chegar no meu trabalho, enfim, cada um pensando muito, né, no seu umbigo, quer dizer, você não está mais olhando para o teu semelhante como alguém da mesma espécie, quer dizer assim, no plural. E essa é uma perda iminente, né, de essencial de ética, né? Então, só retomando a questão que você tinha colocado anteriormente, a gente quer direcionar essas questões principalmente aos cientistas, né? Nós não queremos mais ser fonte de experimentos científicos, nós não queremos também mais ser só apenas trabalho de TCC, acadêmico, não queremos ser mais isso. Que não queremos mais participar de seminários sem que as deliberações desse seminário sejam efetivamente cumpridas, né? Não é isso que a gente quer. A gente quer efetivamente que todo estudo feito se traduza em prática, né? Essa questão de enrolação, de jogo de faz de conta, de criar uma secretaria para dizer que está atendendo, de estarmos aqui discutindo as questões do negro, da saúde, da educação, e saímos daqui, acabou a semana, o mês da consciência negra, já não existe mais nada. Em um ano, e que a ONU institui como ano do afrodescendente,
eu acho que foi feito muito pouco no Brasil em relação a esse segmento, né? Então isso já chega, basta. Nossa, isso é né? incrível. Então, nós sentimos essa necessidade premente de aplicar, sim, políticas públicas que, evidentemente, atinge esse segmento da população. Amadureça, né? Porque Exatamente. a gente vê muitos eventos, N eventos, assim, eu às vezes me sinto vivendo num país, Alice no País das Maravilhas, uma ilusão, né? Onde é retórica, são discursos, palco, palanque para as pessoas falarem, se promoverem de uma certa forma. Para te ter uma ideia, Elisa, nós estamos com um governo que fecha hospital e fecha escola, aonde está o acesso da própria pobreza, né? A pobreza, quem procura hospital é pobre, né? Escola pública, quem estuda é o pobre. E o negro é a maioria da pobreza que existe. Então, eu penso assim, não há sensibilidade. Não há sensibilidade da questão dos próprios políticos, eles não são sensíveis a essa questão. Acho que pouco estão se lixando para isso. Entendeu? Acho que em geral, né? De um lado tem o controle social como um todo, os movimentos sociais que estão vivendo uma espécie de apatia, talvez, né? Mas existem projetos, existe assim, eu sinto que o movimento nesse momento ele está um pouco mais e ainda se acredita, né? Isso que a gente não pode perder a questão de acreditar, né? A gente acredita, então. E de outro lado, né, existe a dificuldade absurda de colocar em prática tudo isso, ainda que se pensa aqui do outro lado, né? A gente precisa avançar, o Lalau colocou muito bem, acho que você faz uma leitura, Lalau, que é uma leitura brilhante, assim, no que se diz respeito, assim, ao momento que nós vivemos, né? O momento social que nós vivemos, porque nós estamos vivendo, me lembra aquela época de sofistas em que ia para a praça, aqueles discursos inflamados e a população toda, enfim. Então, esse momento me parece que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um momento em que o discurso prepondera e que a população é subjugada, né? A não atenção, né? De fato. A gente está praticamente encerrando o programa, temos alguns minutos e eu gostaria de deixar aberta a palavra para vocês, para as considerações, né, finais de vocês, o que vocês ainda desejem falar nesse pouco tempo que nós temos. Eu queria agradecer a oportunidade de mais uma vez estar aqui, né? Já estou virando habituei aqui do Você Tem Fome. E queria agradecer essa oportunidade, eu acho... Esse programa que a TV Floripa vem fazendo, esses programas, eu acho, né, de extrema necessidade, né? Eu acho que é um programa onde se procura, né, por eu fazer parte do Sindipreves, acho que a gente procura buscar trazer à tona essas questões onde os outros canais de televisão, né, é um canal diferente, né, uma TV diferente e que toca o dedo na ferida, né? Eu acho que esse é o propósito da TV Floripa, né, desse programa Você Tem Fome de Quê? De botar o dedo na ferida. Isso, de colocar a realidade, né, aqui diante das câmeras. Eu me sinto lisonjeado e feliz com o convite, né? Um programa riquíssimo, um debate riquíssimo, né? Estou emoldurado por duas belas mulheres, isso é muito bom, né? E quando, na realidade, eu fui convidado, né, para fazer parte do programa, né, e pediram para me chamar mais alguém, achei bastante interessante a participação da Vera comigo, porque na realidade eu e a Vera estamos nessa luta, né, há muito tempo, e a gente não teve oportunidade de estar participando de um programa, né? Participei com a colega do Sindipreves dela de vários programas na TV e no rádio, né, que foi a Cleuzinha, que está na Bahia hoje, que foi uma das pessoas que sempre foi a precursora, me incentivou a encarar essa empreitada, né? E todo esse aprendizado, eu devo muito à Cleusa, devo muito à minha entidade, Sinergia, que me deu a oportunidade de eu estar participando de vários eventos, né? E reforço mais uma vez,
não adianta seminário, não adianta, né, as ditas resoluções de varais, como fala a minha colega Lundinha, né, que você pega a resolução e pendura no varal e seca e deixa lá e acabou, né, aqueles TCC de gaveta que você guarda, né, é necessário que a gente não seja não só objeto de estudo, mas que a gente seja sujeito de fato dessa situação tão cruel e vivenciada aí pela população brasileira, que é a questão racial, né? E agradeço essa oportunidade de estar aí mais uma vez com os telespectadores da TV Floripa. Eu acho que já é a quarta ou quinta vez que eu venho aqui. A primeira com você foi com o Silvio, né? Então já ficou um pouquinho melhor, né? Entendeu? E a gente espera vir mais vezes aqui. Mas ele me desculpa. Acho que ele deve estar me assistindo agora. Desculpa aí, Silvio. Então, lisonjeados estamos nós aqui, eu, minha equipe de produção, o Pedro, a Júlia, o Fernando, a Monique, que tem, enfim, sem essa equipe toda o programa não seria possível. Nós sim, estamos aqui agradecidos e lisonjeados pela presença de vocês, agradeço imensamente e a gente espera que vocês retornem, né, sempre, né, discutindo e trazendo aí essas questões prementes aí na nossa sociedade. Você tem fome de quê? Fica por aqui hoje e retornamos daqui a 15 dias. Um beijo, boa noite a todos e até lá.